Olá, ouvintes! Eu sou Rafael Cardoso e, junto com Michel Henrique dos Santos Eu sou o Michel. e Lucas Marques, Eu sou o Lucas. iremos comentar o livro A Dominação e a Arte da Resistência, do autor James Scott, obra publicada em 1990. Para iniciarmos a discussão, é necessário termos em mente os principais temas abordados pelo livro e como as pesquisas de Scott ao longo de sua vida foram importantes. Após isso, como o autor introduziu seus conceitos no livro. Bom, o livro A Dominação e a Arte da Resistência, ele propõe-se inicialmente a abordar as pequenas formas de dominação de uma sociedade e suas leves manifestações dentro dela, como alguns sorrisos falsos ou algumas atitudes que requerem um certo sacrifício. Essa situação é notável inclusive em uma passagem do livro, que posso ler para deixar um pouco mais claro. A passagem é a seguinte: Eu esforçava-me por me comportar de maneira a não me tornar funesto aos olhos dos brancos. Consciente como estava do seu poder e da sua hostilidade para as pessoas de cor, primeiro não fazia nenhum alarde das minhas escassas posses ou do pouco dinheiro que pudesse ter. Em vez disso, fazia o melhor que podia, na medida do possível, para me vestir e apresentar com o aspecto de um escravo. Agora, com a leitura em mente, Lucas, essas situações ainda são bem comuns nos dias atuais, em comparação ao que Scott propõe no livro, não? Michel, realmente, essa situação não se limita ao passado. Inclusive, ela é bem comum atualmente, por exemplo, em plantações de cana, em que existem muitas pessoas com situações análogas à escravidão que reconhecem seu estado, mas não fazem nada com medo de algum tipo de reprimenda. Além dos pequenos gestos do dia a dia, também é apresentado aos leitores a visão inicial sobre o discurso oculto e como ele funciona para os indivíduos. Para introduzir melhor esse conceito, o autor ele cita My Story of the War, que no caso retrata uma cozinheira que descobre que sua filha foi agredida injustamente por seu senhor. Porém, ela só demonstra sua revolta depois que o senhor deixa o ambiente no qual ela está. Após essa breve apresentação dos conceitos, Scott passa a explicar a relação da dominância com a formação do discurso oculto e nos leva à diferenciação de discurso oculto e discurso público. Porém, isso não nos interessa ainda. Para compreender esses dois conceitos mencionados, o autor começa discorrendo sobre a falsa consciência e a hegemonia, mais especificamente o conceito de hegemonia dito por Antônio Gramsci. Para falar de falsa consciência, nós teríamos uma divisão em dois conceitos: a falsa consciência forte, que presume que eles levariam uma total incorporação da hegemonia e da ideologia dominante. Não haveriam revoltas, rebeliões, o povo teria uma total aceitação de suas condições. Scott vai discordar dessa teoria e achar que ela é insustentável, pelo fato de que ao longo da história nós tivemos vários momentos em que houveram rebeliões, revoltas e revoluções, durante o período feudalista, durante o período escravagista, assim acabando com a ideia da falsa consciência forte. A falsa consciência fraca, diferentemente da forte, não consideraria a total incorporação por parte dos dominados da ideologia e da sua dominação. Ela apenas levaria ao seu dia a dia certas modificações, como a aceitação do sistema vigente. Eles aceitariam que a condição em que vivem é inevitável, por certas condições implicadas desde a religião, ou por exemplo um sistema de castas na Índia, onde existem certos indivíduos que são predestinados a viverem na maneira mais precária, e com isso a falsa consciência fraca apenas levaria o indivíduo a pensar no sistema vigente ser inevitável. Porém, com o objetivo de nos aprofundar no conceito de falsa consciência fraca, ao qual Scott considera que, apesar de uma teoria correta e com certo lado a ser considerado, ele a leva como uma teoria fundamentada erraticamente, não é fundamentada da maneira correta como se poderiam. E Scott tem como objetivo explicar essa parte errada com mais dois conceitos levados em consideração, dois tipos de pensamento: o pensamento pluralista e o pensamento antipluralista. O pensamento pluralista consideraria que não existem manifestações ou revoltas em certos governos políticos democráticos, pois há satisfação popular, e por isso não haveria nenhuma manifestação contrária. Os antipluralistas, pelo contrário, discordam desse fator e consideram que a falta de protestos e manifestações seriam causadas por agravos das elites dominantes. Esses agravos seriam sutis e até mesmo imperceptíveis em certos casos. Então nesse ponto o Scott chega a uma indagação boa, não? Como ele cita no próprio livro. Então como podemos saber se o consentimento é genuíno ou oculto? Bom, com tal questionamento, o livro vai mostrar as formas como esses agravos aconteceriam, mesmo que quase imperceptivelmente. Mas essas formas de agravo seriam através da mídia, ou da igreja, escolas e instituições que dentro da sociedade capitalista faria a classe operária se conformar com sua posição desfavorecida. Ou seja, eles meio que
usariam meios para formarem a ideia na cabeça do dominado de que, inevitavelmente, a vida dele vai ser daquele jeito, e não há muito que ele possa adquirir além do que ele já possui. Dessa maneira, eles não se manifestariam, não demonstrariam revolta, porque eles já têm em mente que não há nada que eles possam fazer, praticamente, para evitar a inevitabilidade da ordem vigente, como já citado anteriormente. E com isso, podemos avançar na discussão do livro e chegar na forma como as elites exercem sua dominação, e com qual conceito, segundo Scott, haveria a correta compreensão dessa dominação. E dessa forma, como já citei anteriormente, o Scott citaria a própria correlação da fraca consciência com o sistema de castas, no qual não haveria uma forma de forçar o indivíduo a aceitar o modo vigente, nem dele ter total incorporação daquilo, mas como ocorre nas castas, a perpetuação do sistema. O sistema é perpetuado, as pessoas gostem dele ou não, e elas se conformam com isso num certo ponto por conta da perpetuação, ao ponto de não se rebelarem muito, apesar de haverem exceções, como já citado, até mesmo nas revoltas durante o período escravagista ou durante o período feudalista. Bom, porém acho que já falamos bastante de falsa consciência fraca e forte. Vamos mudar agora para a hegemonia. Sobre a hegemonia, o livro nos mostra que há a crença de que a total incorporação hegemônica levaria à redução de conflito. Bem, Scott vai nos mostrar o oposto, falando por exemplo na Revolução Francesa, no qual ela inicialmente não surge com a ideia de modificar o sistema vigente, mas sim apenas dos camponeses e das classes mais baixas apenas serem menos exploradas, conseguirem alguma vantagem dentro do sistema. Porém, por consequência disso, acaba ocorrendo a Revolução Francesa, que vai subir com base na incorporação hegemônica. A incorporação hegemônica seriam as pessoas dominadas aceitarem o sistema vigente e tentarem dentro dele, como tentaram inicialmente antes da Revolução Francesa, conseguir alguma vantagem ou apenas reduzir sua desvantagem. E com isso, para Scott, tendo em mente esse fato da incorporação hegemônica, que haveriam poucas situações em que a hegemonia teria real efeito. Porém, existem essas situações. Essa situação pode ser, por exemplo, quando uma pessoa pobre assume uma condição de poder levemente no sistema. E tendo essa leve posição de poder no sistema, a pessoa mais pobre acredita que no futuro ele vai poder exercer o poder também. E assim, haveria a total incorporação hegemônica e evitando conflitos, pois a pessoa que está na classe mais baixa e dominada teria no futuro em mente a ideia de que assumiria a posição de poder e por isso não se rebelaria contra o sistema vigente. Além disso, em condições de total vigilância e repressão do governo, haveria total incorporação, não por você ter consciência de que no futuro você pode assumir o poder ou aceitação total do sistema de maneira aceptiva, mas sim por medo de possíveis reprimendas que viriam do governo. Mas então, por que apesar das suas falhas, a teoria hegemônica é tão aceita? Bom, essa situação se daria principalmente pelo conceito citado por Scott, o chamado discurso oficial. O discurso oficial ele seria meio como um ponto de trégua entre os dominados e os dominantes. Do que se trataria o discurso oficial? Num ponto em que os dominados e os dominantes aceitam uma certa situação vigente na sociedade, na qual ambos não questionariam a situação, assim passando uma ideia de paz. Porque, principalmente para as pessoas como os escravos ou camponeses, os trabalhadores, os operários explorados, eles prefeririam demonstrar suas maneiras de revolta, porém sem serem percebidos. Afinal, não era interessante para um escravo, durante sua revolta, ou para um operário no momento em que está se rebelando ou tentando contrariar o sistema, ser notado. Afinal, isso poderia gerar um conflito violento. E no momento, inicialmente, o que os dominados tentam mais evitar é o conflito violento direto. Dessa maneira, muitas revoltas não seriam nem mesmo notadas durante a história, pois elas ficam omitidas, pois era mais vantajoso para quem estava na posição inferiorizada não ser notado durante seus gestos contra o sistema vigente. Além disso, é bom fixar as diferenças então, para finalizar nossos conceitos, as grandes diferenças entre discurso público, oficial e oculto. O discurso público, ele seria, em suma, o discurso do dominado com relação ao seu dominante. Seria, por exemplo, a relação de um camponês com seu senhor feudal, o discurso do camponês para o senhor feudal ou do senhor feudal para o camponês. O discurso oculto, pelo contrário, seria a relação do camponês quando ele não está na presença do seu senhor feudal, mas sim na presença de outros camponeses ou de pessoas de sua confiança. O discurso público, nesse caso, seria como um momento de diplomacia entre o camponês e o senhor feudal. E o discurso oficial, diferentemente dos outros dois citados, seria apenas o discurso que rege a sociedade, ou seja, existe, por exemplo, a ordem, e ambos concordam, o sistema está em ordem, os camponeses e os senhores feudais aceitam a maneira como eles vivem e ali está em ordem, não há nada a ser modificado no sistema. Dessa maneira, o discurso oficial seria meio que como a forma como a sociedade da época seria vista. Bom,
Acredito que após a longa explicação, podemos encerrar o nosso primeiro bloco sobre o livro A Dominação e a Arte da Resistência. Para dar sequência em nossa conversa, iremos entrar em um novo âmbito da discussão apresentada no livro. Nesse bloco, compreenderemos mais na prática como a dominação e a resistência ocorrem, tratando inicialmente de uma monarquia. Exatamente. O Scott ele utiliza o exemplo da monarquia ingênua com o czarismo russo para explicar melhor a dominação em sua prática. Então ele afirma que havia uma ideia de que o czar ele amava o povo e protegia de todos os males. Sempre que houvesse alguma revolta, o czar ele apareceria como um solucionador dos problemas. Mas não é somente o modo de governo que impacta na dominação e gera essas reações de revolta. Isso também se aplicaria às religiões, que, como citado pelo próprio Scott, o sincretismo religioso é um dos maiores exemplos disso. Os escravos, por exemplo, eles eram obrigados a seguir a religião católica, mas muitos eles se negavam a isso, né? Então eles utilizavam de imagens católicas para a própria religião deles, para mascarar a religião deles. E além disso, também nos é mostrado ainda mais a força e o impacto que o discurso tem na vida das pessoas. Isso é bem perceptível em alguns relatos apresentados no livro, como esse. Mas depois fui trabalhar para as máquinas e tudo se tornou claro. A vida é assim, as pessoas mandam nos fazer isso e aquilo, e a gente tem que aguentar, porque precisa do emprego. E com esse ponto, o Scott ele mostra como a pobreza ela vai muito além de ser condicionado a um operário explorado. Ele mostra que a pobreza traz situações humilhantes e vexatórias, as quais precisam ser aceitas, porque são o único modo que o escravo ou o pobre eles têm o mínimo para viver. Esse ponto é bem interessante, porque abre espaço para o Scott apresentar a importância da dignidade dos indivíduos. Ele até menciona como que ela é utilizada no ambiente de trabalho, como, por exemplo, tem muitos patrões que humilham os funcionários, tanto no público quanto no privado. Além de que os ambientes que permitem a dignidade aos dominados, eles são os que permitem o discurso oculto, se caracterizando como ameaça às elites. Essa situação ela se reafirma com o contexto da negação ideológica, como com as igrejas, as quais, em público, os escravos eles até poderiam as aceitar, só que no seu espaço livre, eles mantinham suas religiões. Isso nos leva a chegar nos espaços ideais para o discurso oculto. E o Scott ele diz, então, que são os espaços sem vigilância, com indivíduos em situações similares e que se reconhecem como iguais, como, por exemplo, uma taberna ou um bar, ou então espaços pequenos em que os escravos podiam conversar. Então, por isso, esses espaços seriam os berços de revoltas. E não é à toa que esses espaços eram caçados e constantemente sofriam tentativas de destruição, além de gerarem a necessidade de proteção por parte dos dominados, a fim de evitarem que alguém os entregasse, assim aumentando a solidariedade entre os próprios indivíduos. Mas isso não se restringia somente aos espaços. Havia também a tentativa de destruição de dialetos formados por escravos. Fato que gerava uma disputa entre dominados e dominantes. Por fim, então, essa diferença se mostrava até mesmo como forma de proteção, pois facilitava a identificação de indivíduos semelhantes, porque o inglês falado por um operário e o de um dono de fábrica, por exemplo, seria diferente. Mas bem, então a gente pode encerrar esse assunto em partes. Afinal, não basta haver um dialeto ou um espaço livre se suas mensagens não se propagam. E mais adiante no livro, é exatamente disso que o Scott trata. Nesse sentido, então, chegou a hora de mencionar as formas de disfarce utilizada pelos subordinados. Os disfarces utilizados, eles podem esconder a mensagem ou o mensageiro, tem essas duas formas. Então, um dos modos de disfarce principais é o anonimato, que ele tem o principal fator dele é que ele evita a represália, porque o indivíduo está oculto. E ele possui várias formas de utilização, como, por exemplo, a criação de boatos e rumores, sendo que os boatos
eles são histórias fictícias que são feitas para arruinar a reputação de uma pessoa. Já os rumores, eles são informações, digamos, de caráter duvidoso. Não tem uma fonte certa, uma fonte tão confiável. Por isso, as esperanças dos povos subordinados, elas são constantemente convertidas em rumores. Nós podemos identificar um exemplo no livro, não? Essa passagem talvez exemplifique melhor. Vou acordar-te com um galo vermelho. Vou acender-te o cachimbo. Vou enviar um homem vestido de vermelho que vai mandar tudo ao ar. Vou me desforrar e lançar uma semente que não tardarás a lembrar. Se roubares as minhas terras, verás as tuas árvores em flor. Essa citação, era uma canção de um grupo de incendiários franceses no século XVIII. E analisando, nós podemos perceber certa eufemização, mas basicamente nós podemos compreender o sentido como: se o que esses incendiários requisitaram fosse atendido, o incêndio seria evitado. É basicamente isso. Além dessa utilização de eufemismos, também outra forma de se queixar pode ser o resmoneio, que a partir de certo contexto ele pode ser claramente compreendido, só que ele também é facilmente desmentido. Então, exemplos claros de resmoneio seria, por exemplo, um suspiro ou então uma risadinha. Então, acredito que novamente o livro nos dá um bom exemplo para a compreensão e auxílio para o entendimento do que está sendo mencionado. A passagem é: os olhos deles revelam ódio, sem dúvida, e um ódio profundo. Todas as coisas que não podem dizer e tudo o que sentem dentro deles se mostra nos seus olhos e na maneira como nos olham. Dessa vez eu creio que a passagem seja bem explicativa, né? Bem, então dando sequência ao livro, o Scott ele apresenta as diferentes expressões culturais populares que podem ocorrer devido à situação de inferioridade dos subordinados. A cultura popular predominante, ela pertence geralmente a uma classe social de experiências e valores totalmente distintas desses povos subordinados. E também existe uma necessidade de responder a uma cultura oficial, que geralmente é degradante a esses povos subordinados, porque geralmente eles têm caráter hierárquico. E também a expressão cultural, ela naturalmente ela é excludente a certo público, justamente devido à pluralidade simbólica. Então, além disso, a gente também pode citar os contos pícaros, como mencionado pelo próprio Scott, já que esses contos eles permitem compreender algumas atitudes tomadas pelos escravos e subordinados justamente pela identificação com os personagens dessas histórias. Um exemplo, que é o principal que o autor cita, é a história do irmão Coelho, que era contada pelos escravos norte-americanos, no qual um coelho, ele vence a raposa ou o lobo, dependendo da versão que era contada. Então, um coelho, ele vencia o seu superior devido aos seus recursos de dissimulação, astúcia e agilidade. Então, dessa forma, os escravos, eles podiam se identificar com o personagem, então permitindo que esse tipo de discurso molde o espaço público para uma expressão cultural autônoma. Então, ocorrem também inversões simbólicas de papéis na sociedade, fazendo um mundo às avessas, que é o termo usado pelo autor, mundo às avessas, onde o dominado exerceria o papel de dominante. Essas situações, elas são extremamente notáveis em alguns rituais de inversão, como são chamados. O principal citado pelo autor é o carnaval, onde existe uma sátira, uma paródia notável dos constrangimentos sociais vividos. Então nesse tipo de evento, versos reprovadores, eles podem ser cantados livremente, diretamente aos grupos dominantes. Então, com isso, é possível perceber em certos regimes totalitários a tentativa de proibir esse tipo de evento, como no caso o regime franquista na Espanha, que proibiu esse tipo de evento. Então, com todas essas informações citadas, a gente já está se aproximando do final do livro. Exatamente. Iremos nos deparar agora com Scott mencionando mais sobre alguns confrontos mais diretos entre dominados e dominantes. Nesse sentido, Scott passa a descrever como a perseguição não conseguia impedir a expressão pública da verdade, trazendo como os dominados e dominantes tinham suas relações tentando conquistar pequenas vantagens entre si. Assim, o livro nos apresenta as agressões rituais, formas de evitar rebeliões, cedendo pequenos agrados aos grupos inferiores, como algumas festas ou festivais
comemorativos nos quais eles satisfazeriam os grupos que poderiam se rebelar, evitando rebeliões. Assim, o ponto central do livro nesse momento são as relações interpessoais entre os grupos dominantes e os grupos que são dominados, e assim também entre os dominados e dominados, e as diferentes maneiras às quais os discursos feitos por eles são absorvidos. Afinal, o discurso público de um dominado não é visto de forma igual pela elite e pelo escravo, por exemplo. Além disso, utilizando o exemplo de guerrilhas, o autor estabelece os limites aos quais um dominado pode ir e como ele descobre esse limite, como no exemplo da guerrilha, no qual pelotões são enviados ao campo de batalha para reconhecer até onde eles podem percorrer e onde é seguro ou não. Dessa maneira, as punições das elites e o discurso oculto são quase como uma guerra a emergir, pois se o grupo dominante usar punições muito fortes, eles podem gerar maior revolta nos grupos dominados. E assim o discurso oculto pode até mesmo deixar de ser o discurso oculto e virar atitudes reais, gerando um confronto violento real. Nesse sentido, podemos realmente considerar como se fosse uma guerra prestes a emergir. Por fim, Scott analisa o que ocorreria após essa guerra emergir. Essas situações se caracterizam quando o discurso oculto deixa de ser oculto, como já citado, e ocorre frente ao dominador. Uma desobediência pode ser, por exemplo, quase como uma declaração simbólica de guerra. Tal situação também serve para a dominação hegemônica e se caracteriza igualmente como uma insubordinação perigosa. Então, afinal, quais são as consequências dessas reações? Bom, para Scott haveriam dois caminhos. Os dominados poderiam passar a se manifestar mais, ou a violência escalaria. Um exemplo citado por Scott é o de pais autoritários, que agridem constantemente seus filhos e, com essa autoridade, com o tempo a violência iria aumentando entre a relação dos pais com os filhos, e os filhos, por consequência, passariam a ser mais violentos também, resultando assim uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento na violência. Isso na relação entre os dominados e dominantes poderia ser quase como a guerra que está para emergir citado anteriormente. Afinal, quanto mais violência por parte dos dominantes, mais violência por parte dos dominados poderia acontecer. Obviamente, também existiriam exceções para esses casos. Essas exceções seriam, por exemplo, como citado por Scott, as pessoas alienadas de si mesmas, que não reagiriam e aceitariam a situação, quase como já citado ainda no começo do podcast, as pessoas que aceitam a inevitabilidade do sistema vigente. Como citado também, é difícil prever as diferenciações que podem ocorrer e também suas proporções. Um exemplo claro dessa situação é a de que um funcionário, após ser humilhado, pode se despedir ou se submeter às humilhações diárias. Ou um escravo, quando vai ser torturado, chicoteado mais exatamente, pode reagir com fúria, gritar de fúria ou simplesmente aceitar de maneira calada as torturas que está sofrendo. Bom, para finalizar, o que teríamos em mente então é que o discurso possui um grande poder, mas mesmo com isso, ainda haveriam outras variedades necessárias, como o carisma de quem o faz e o estado emocional dos dominados no momento em que o discurso oculto emerge. Pois se um discurso oculto emergir no momento em que os dominados se sentem mais fracos, inferiores, sem confiança de que suas ideias e suas reivindicações vão surgir, por exemplo, eles podem não agregar ao discurso oculto emergente e abandonar essa possível revolta. Além de que o carisma da pessoa que está fazendo esse discurso oculto pode cativar também os dominados a aceitarem esse desafio. E bem, após todas essas informações e discussões, nossas falas sobre o livro finalmente estão chegando ao fim. Bem, o nosso podcast vai chegando ao fim, mas antes devemos mencionar todos que ajudaram na pesquisa. No caso, Michel e Lucas, que também apresentaram, sem esquecer do Caio Francis Venâncio e Matheus Pigoso, que auxiliaram nos estudos sobre o livro. A edição foi feita por Rafael Cardoso. Nossa pesquisa foi para a matéria de Mídia e Realidade Brasileira do professor Eli Borges, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso é tudo e ficamos por aqui. Obrigado para você que nos ouviu e até a próxima.